A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias, as ideologias ateias, que não têm Deus, associadas, e nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo. A igreja rejeita. Mas a igreja rejeita também, olha aqui, além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A igreja não é contra o capitalismo. A igreja não quer um capitalismo selvagem. O que é um capitalismo selvagem? Que só deixa a economia na mão do mercado. O que é o mercado? O mercado é o sistema econômico do país. Então, por exemplo, deixar, por exemplo, que aconteçam os lobbies, aconteçam os cartéis. O que é um cartel, por exemplo? Cartel é o seguinte, vamos supor, só tem 3 empresas que produzem, por exemplo, vamos chutar aqui um exemplo, só tem 3 empresas que produzem, por exemplo, um produto qualquer importante para a nação. Vamos supor, combustível. Aí os 3 empresários se reúnem e dizem assim, vamos nós 3 subir o preço. Porque não tem mais ninguém para vender, então o povo vai ser obrigado a comprar de nós 3. Isso chama-se cartel. É uma exploração econômica. Quer dizer, aí é o mercado regulando a coisa. Isso acontece, por exemplo, no campo do petróleo. Os países detentores de petróleo, muitas vezes, se reúnem e fazem um cartel. Os países exportadores, às vezes, de minério, fazem um cartel. Então, a igreja não pode ficar isso simplesmente na mão do mercado. É por isso que hoje tem na economia órgãos que regulam isso, né? Para que não aconteça esses cartéis, não aconteça esses lobbies dentro por exemplo, né, do próprio governo. Então, a igreja, ela não é contra o uso do capital para desenvolver a economia, o chamado capitalismo. Ela não quer que haja um capitalismo selvagem, onde só se pense no lucro, onde só se explore as pessoas, se explora a sociedade. Vejam como é que é a cultura do evangelho, a cultura do amor, a cultura da solidariedade aplicada à política, à economia, entendeu? Ao trabalho. É bonito, tá? Muito bem, ela recusa, então, o individualismo. O que é o individualismo? Eu estou bem, o resto que se dane. Eu estou aqui ganhando bem, individualismo. A igreja não. Ela prega a solidariedade. Eu não posso ficar bem vendo meu irmão passar mal, passar fome. Isso não é cristão. Então a igreja, ela recusa o individualismo, né? O primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, né? As explorações que acontecem simplesmente em função de uma economia que caminha simplesmente sem nenhum controle. Então a igreja, ela quer que o Estado tenha uma certa função, ela não quer o Estado como no comunismo, onde o Estado tem tudo na mão dele. Não, mas a igreja quer um Estado que controle também o mercado, controle a economia, para que não haja essas explorações, principalmente do mais fraco, do mais indefeso. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Sabe, eu estou fazendo aqui um resumo muito pequeno, recordo mais uma vez, quem quiser aprofundar esse assunto, ou você tem o compêndio completo da doutrina social da igreja, ou você tem um resumo, uma síntese, que é esse livrinho aqui, que tem aqui na Canção Nova, né? Que é uma síntese da doutrina social da igreja. Aí você pode aprofundar isso que eu estou colocando aqui só em pinceladas para você. De novo o catecismo, parágrafo 2459. O homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. Então, toda a vida econômica, produtiva e social tem com que finalidade? O homem, o bem do homem, ok? A dignidade do homem. É isso que a igreja quer. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos, de fato, cheguem a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade, não com a violência, não com a luta de classe, com a caridade. A igreja quer que todos nós entendamos isso. Tudo que Deus deu é para todos. Então, se eu tenho mais,
se eu sou mais inteligente, se eu estudei mais, consequentemente eu ganho mais, eu tenho um emprego melhor, eu não posso ser individualista, só pensar em mim. Se eu tenho uma empresa, se eu sou um empresário, eu tenho que pensar nos meus empregados, eu tenho que pensar nas famílias dos meus empregados. Ou seja, a igreja quer que a justiça aconteça pela caridade, ou seja, pelo Evangelho.